Queridos, nós estamos na série de mensagens Esforça-te e tem bom ânimo. No primeiro domingo desse mês nós aprendemos sobre a necessidade de persistir. Muitos desanimam no meio do caminho e não conseguem persistir na vida, na sua vida espiritual e em tantas outras áreas. No domingo passado nós falamos sobre a necessidade de mudar. Nós temos que aprender o que é preciso persistir, mas também o que é preciso mudar. Mas entre persistir e mudar, os dois têm uma realidade. Nós precisamos mudar. É preciso ter luta. Não pensemos nós que pelo fato de escolhermos mudar ou persistir, que as coisas serão fáceis. Não. Nós precisaremos lutar. E é isso que nós iremos conversar hoje. Mas eu queria que você ouvisse essa mensagem de hoje de duas maneiras. Primeiro, pensando na sua vida particular, sua questão pessoal, familiar, seus objetivos, perspectivas de vida, tanto de forma individual, mas também de forma coletiva, quanto igreja, quanto a questão como igreja, como nós podemos ver essa realidade da palavra. Acho que eu tenho que pegar com o outro microfone que também está dando. Queridos, então vejam dessas duas formas. Primeiro, de maneira pessoal, mas também de forma coletiva, quanto igreja. Aquilo que nós, como igreja, podemos trabalhar juntos nesse sentido, e por isso o culto de hoje temos um tempo aí de estamos juntos, para conhecer a nossa igreja. Como primeiro, deu um bom efeito, tem poucas cadeiras vazias, algumas pessoas avisaram, o Felipe e a Maiara estão em viagem, a Dona Marina está em viagem, a Selma e o Aguinaldo estão também doentes. Então, tem mais gente aí que faltou hoje, mas para a gente poder conhecer um pouco mais a nossa igreja. Então, hoje pense nesse sentido, de maneira pessoal, mas também de forma coletiva quanto igreja. E como nós temos feito, começando sempre com uma pergunta: por que as pessoas se acomodam? O que leva as pessoas ao comodismo? Já pensou nisso? Por que nós nos acomodamos com tanta facilidade? E algumas pessoas têm até orgulho nesse sentido. Eu me acostumo rapidinho com as coisas. Pode me pôr em qualquer cantinho que eu me adapto rapidamente, então pode ficar tranquilo. Mas isso talvez seja aparentemente algo bom, mas com o passar do tempo nós percebemos que isso vai permeando toda a nossa vida e em todas as áreas nós estamos acomodados. E eu, como temos feito, para 5 pontos que nos levam a acomodar. Primeiro, o senso de estabilidade permanente. Sabe o que nós entendemos? Que a vida é assim, isso é a vida, e sempre vai ser assim. Então, quando nós pensamos no casamento, essa é a realidade do casamento, isso é casamento, então sempre vai ser assim. Quando nós pensamos na nossa vida profissional, esse senso de estabilidade permanente eu cheguei aonde poderia chegar, e é isso que tem para mim. Quando nós pensamos como igreja, caímos no mesmo erro. Tá bom o número de pessoas que nós estamos, tá bom a maneira que eu estou servindo, tá bom a maneira que eu participo. Ou seja, a primeira razão pela qual nós nos acomodamos é o senso de estabilidade permanente. Mas a segunda é a desconexão com a realidade. Sabe aquelas pessoas que o mundo está caindo ao seu redor, que as coisas estão desmoronando, mas ela não consegue olhar e observar como as coisas estão caindo, como estão se destruindo tudo ao seu redor? Parece que ela está totalmente desconectada com a realidade. E aí você olha para aquela situação, olha para aquela pessoa, e aí você questiona, por que ela continua daquele jeito? Por que ela não muda? Por que ela não tenta ser diferente? Porque está desconectada com a realidade. Perda de objetividade existencial. Queridos, hoje eu pego um exemplo, o cachorro Planeta. Estamos almoçando lá hoje, e ele me mostrou uma foto dessa semana, todo dia de manhã, ele mora numa chácara, de manhã ele acorda, abre a janela e olha, e procura os seus cachorrinhos Rottweiler. Um pouco grande. E essa semana, na surpresa dele, ele procurando, não viu, e olhou para a piscina.
ele encontra um cachorro, manda um protocolo desse, um cachorro com uma pata, uma borda da piscina, bem no cantinho, e a cabeça do outro lado. Cansadíssimo. Por quê? Porque ele não conseguia sair da piscina, não se sabe o tempo que ele ficou nadando para poder sobreviver. Queridos, quando a gente olha para a nossa vida, nós estamos dessa maneira, cansados, sobrecarregados, encostando aonde pode encostar, porque nós não sabemos qual é a razão da nossa existência. Nós vivemos, acordamos de manhã, vamos para o trabalho, voltamos à noite, fazemos o trabalho de casa, vamos dormir, a vida vai passando, e aí nós nos surpreendemos com a idade que nós estamos, com as coisas que estão acontecendo, com o tamanho que nossos filhos estão, porque nos acomodamos, porque perdemos a objetividade existencial. Nós não sabemos mais. E aí o que nós vivemos? Tentamos apenas fugir, não correr na piscina, e aonde nos encostar, está bem, alguém a qualquer hora pode aparecer e salvar. Miopia ocasionada pelo medo. As oportunidades aparecem, a possibilidade da mudança vem, mas o medo nos cega. O medo nos tira a visão daquilo que pode ser diferente. Quantas situações na nossa vida nós queremos mudar, mas o medo nos impede. Eu sei que o medo é essencial para que nós não venhamos cometer qualquer tipo de loucura. Mas o medo não pode ser paralisante. O medo precisa apenas nos dar a ciência daquilo que nós iremos fazer de uma forma consciente, mas não pode ser a razão pela qual nos acomodamos. E por fim, a limitação da força relacional. Nós não sabemos a força que tem as pessoas para nos ajudar. Nós não sabemos a força que os relacionamentos que temos podem ser úteis para que nós possamos mudar a nossa vida. Talvez nós olhemos as pessoas do nosso lado e não conseguimos entender que elas são importantes e fundamentais para nos apoiar e nos ajudar a mudar o que é necessário. E aí talvez a maneira que nós vivemos é olhando para o nosso lado e achamos que aquela situação é o que nós temos para viver, e as pessoas que estão do nosso lado não são capazes de nos ajudar, e aí nós ficamos sempre do mesmo jeito. E talvez apenas no pedido de socorro a pessoa poderia ser útil para poder mudar a nossa história. Mas por que as pessoas agem assim? Por que esse tipo de sentimento, atitude, leva-nos a acomodar? Por quê? Primeiro, não tem como base quando as circunstâncias são desfavoráveis ou favoráveis. Sabe o que é interessante? Parece que pessoa acomodada, se ela está vivendo bons dias de riqueza, de fartura, de saúde, bom, então não tem por que tentar mudar, não tem por que tentar ser diferente. Ela está acomodada naquela situação, mas quando surge uma situação desfavorável, aí sim, aí essa pessoa precisa despertar, porque ela tem que sair do comodismo. Coisa bem simples que pega todos nós aqui. Quando a saúde vai bem, nós não precisamos encaminhar, nós não pensamos na alimentação, nós não nos preocupamos com isso. Mas quando bate a porta, alguma situação mostra que a nossa saúde não está tão legal, o que nós fazemos? Imediatamente nós saímos do comodismo e tentamos pensar maneiras para que nós possamos cuidar melhor da saúde. Mas não tem como base porque as coisas estão ruins ou estão boas. Eu não posso me acomodar porque as coisas estão boas, achando que tudo vai bem, e muito menos me acomodar quando as coisas são desfavoráveis. Uma visão limitada quanto às possibilidades que a vida lhe proporciona, principalmente a vida firmada em Cristo Jesus. Pessoas se acomodam porque têm uma visão limitada das possibilidades que a vida lhe traz, principalmente a vida em Cristo Jesus. Resumindo, por desconhecimento ou desconsideração das promessas de Deus. Nas palavras de Cristo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Desconhecimento ou desconsideração da promessa. Nessa promessa dele, nós temos o conhecimento. É um dos versículos, uma das palavras de Cristo mais conhecidas.
Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas talvez esteja faltando a nossa consideração quanto a essa promessa. E quando nós desconsideramos essa promessa, é natural que nós não venhamos viver aquilo que Deus tem para cada um de nós. E pensando no tema da mensagem de hoje, inconformidade, escolhendo a abundância onde muitos acomodam. Como que nós podemos ver uma inconformidade com momentos que tantas pessoas estão se acomodando, mas você e eu podemos escolher a abundância na nossa vida? Como falei, vida pessoal, mas também pensando enquanto igreja. Como olhar para a nossa realidade como igreja local aqui no Vale do Sol e não viver a comodidade, mas pelo contrário, se viver inconformado, entendendo que tem muito mais para Deus nessa realidade na nossa igreja, e tem muito mais de Deus para a nossa vida, e por consequência, pelo contrário, eu vou buscar muito mais de Deus. Eu quero ver Deus fazendo muito mais coisas no nosso contexto igreja. Eu quero experimentar muito mais de Deus no meu contexto familiar. Então, escolhendo a abundância, onde muitos acomodam. E o texto que nós temos trabalhado esse mês do livro de Josué, capítulo 1, versículo 10 ao versículo 18. Josué 1, 10 ao 18. Então, aqui depois o próprio Deus se revelar a Josué, dizendo que ele seria o líder daquele povo, e que ele deveria apenas ser forte e corajoso. Agora Josué assume uma responsabilidade de liderar aquela nação para entrar na terra prometida. E aí no versículo 10 ele começa a convocar agora todas as tribos para que pudesse guerrear para entrar na terra prometida e vencer as batalhas que ali teriam. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança e possuireis a que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Se nós pudéssemos resumir o livro de Josué, seria esta parte do versículo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. O contexto de Josué é herdar a terra prometida, uma promessa. Em Gênesis 12, Deus chama Abraão e promete a ele fazer dele uma grande nação e dar a ele uma terra que manasse leite e mel. Faria deles uma grande nação e habitaria no lugar, dando a eles um sentido de povo, de nação.
E aí essa promessa se vai percorrendo para Abraão, para Isaac, para Jacó e para toda a nação de Israel. E é interessante que nós conhecemos toda a trajetória. O povo tem a sua terra, e aí passa uma grande fome, e aí José assume o Egito, assumindo o Egito, a sua família vem até a presença dele, é sustentada por ele. José morre, surge um faraó que não conhece a história de José, torna o povo de Israel seu escravo, e ali eles ficam como escravos no Egito, mas Deus disse a eles que iria libertar aquela nação e os levaria a essa terra prometida. E aí vem a história de Moisés, Deus levanta Moisés lidera esse povo, liberta esse povo, mas por 40 anos andam no deserto, por dureza no coração, por desobediência a Deus, 40 anos no deserto, uma viagem de aproximadamente 40 dias, leva 40 anos. Por quê? Porque não se comprometeram com aquilo que Deus tinha para eles, e o tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando, o tempo todo querendo voltar para o Egito. Mas Deus persiste na sua promessa, e esse povo então chega até a entrada da terra prometida. Só que nesse momento tem a necessidade do combate. Para se concretizar a promessa, eles precisariam tirar todos os moradores daquela terra. E eles estavam do lado de cá do Jordão, era só passar o Jordão e invadir aquela terra, tirando os povos, declarando: esta terra foi o Senhor quem nos deu. Então eles chegam agora diante da promessa, da concretização, mas eles precisariam da identificação de um povo, ou seja, a unidade. Deus não deu a terra para uma tribo, mas deu para a nação de Israel. A nação de Israel dividida nas tribos, mas todos eles precisariam entender uma coisa: eles eram um único povo e pertenciam a um único Deus. O que você encontra no livro de Josué são essas duas realidades: estratégias e fidelidade. O que Josué faz liderando o povo é passando estratégias para que aquele povo pudesse entrar em combate. Então eles não saíam de qualquer forma para o combate, mas tinha uma estratégia, tinha uma maneira de se preparar, de organizar o exército, uma maneira de atacar o inimigo para que eles pudessem conquistar as terras. Mas também a questão da fidelidade, permanecer naquilo que Deus dizia ao seu povo. Israel perde algumas batalhas por desobediência, por não cumprir o que Deus estava dizendo à sua nação. Queridos, até aqui dá para entender bem que era uma nação entrando numa terra prometida, porque essa terra foi prometida a um povo inteiro. Mas no texto que nós lemos, ele chama os príncipes de cada povo, de cada tribo, e conversa com eles. Mas dentro dessa conversa ele cita 3 tribos, ou 2,5. Rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés. Qual seria a razão de Josué conversar com os príncipes das tribos, mas agora chamar no particular os líderes dessas 2,5 tribos? Se toda a nação ia entrar na terra, por que é necessário chamar essas pessoas e conversar com eles? Para isso nós temos que resgatar um pouco o livro de Números. Olha o que diz Número 32, no primeiro versículo. Os filhos de Ruben, os rubenitas, e os filhos de Gade, os gaditas, tinham gado em muitíssima quantidade. Eram as tribos que mais tinham gado. E aquela terra antes do Jordão era a melhor terra para se criar gado. O que eles fazem? Se aproximam de Moisés e dizem: Moisés, nós ouvimos dizer que a terra de Jazer e a terra de Gileade é o melhor lugar para se criar gado. E nós, como tribo, cuidamos de gado, tem muitos gados. Pode nos colocar nessa terra? E disseram mais: se achamos mercê aos teus olhos, dê esta terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. O que tinha depois do Jordão? Os outros povos que levariam a nação de Israel a uma guerra. E se eles ficassem para o lado de cá, não teria guerra para eles. Olha o que Moisés responde. Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben:
Irão vossos irmãos à guerra e ficareis vós aqui? Está tranquilo para vocês? Vocês estão entendendo que depois do Jordão há exércitos, há nações poderosas, há um povo preparado para guerrear, e vocês querem ficar para o lado de cá, porque a terra é melhor para vocês, porque ali o gado vai se alimentar, vocês vão poder cuidar da família de vocês, os seus filhos serão protegidos. É assim que vocês querem viver, enquanto os seus irmãos vão para a guerra? Qual que é a resposta que eles dão a Moisés? Então se chegaram a Moisés e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos adiante dos filhos de Israel, até que os levemos ao seu lugar, e ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para a nossa casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. O que eles estão dizendo, Moisés? Nós entendemos que nós somos um povo, e nós entendemos que passar o Jordão é guerra. Então não pense que nós queremos aproveitar a oportunidade, que a terra de cá não tem guerra, e ficar aqui e deixar os nossos irmãos ir sozinhos. Mas nós também iremos nos armar, e nós passaremos adiante, e nós estaremos dispostos a guerrear, até que todas as tribos estejam alocadas, todas as tribos estejam na sua terra, e experimente descanso. E nós não voltaremos para casa, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Diante dessa declaração, o que Moisés faz? Deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus. É esta a palavra de vocês? Então estamos combinados. Vocês vão entrar nessa terra e vocês vão tomar posse delas, mas vocês irão também para a guerra com seus irmãos. Mas Moisés dá uma condição. Então Moisés deu ordem a respeito deles, a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, que iria liderar o povo no futuro, e aos cabeças da casa dos pais das tribos dos filhos de Israel, e disse-lhes: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis a possessão, a terra de Gileade. Há uma condição. Moisés está dizendo: a terra é de vocês, a terra pertence a vocês, só que vocês fizeram um juramento de guerrear junto com a gente. Então, se vocês guerrearem, a terra é de vocês. Mas se vocês não entrarem na batalha, vocês não ficarão nessa terra. Tem duas possibilidades. A primeira delas, aproveitar-se da cômoda situação. Nossa herança não exige guerra. Então todas as tribos nos ajudaram a tirar o povo que aqui estava. Nós agora entramos aqui, estamos tudo bem. Então nós não precisamos guerrear mais. Aproveitar a cômoda situação. Não quero guerrear, vou ficar com os meus filhos, vou criar os meus gados, vou construir família aqui. Passem o Jordão e guerreiem sozinhos. É uma possibilidade. E queridos, também é uma possibilidade que você e eu temos. Talvez aos nossos olhos a nossa vida seja cômoda, as coisas sejam tudo no seu devido lugar. Talvez aos nossos olhos tudo vai bem na nossa igreja, tudo vai bem na sociedade. Talvez nós estejamos olhando a violência que acontece na sociedade, mas olhamos para a nossa casa e agradecemos porque tudo vai bem. Talvez olhemos a crise que está vivendo, familiar, moral, financeira da sociedade, mas olhamos para o nosso contexto, tudo vai bem, caímos no comodismo e falamos: bom, na minha realidade não preciso de guerra. Mas a segunda possibilidade, assumir um compromisso firmado: nosso povo estará em guerra. A segunda possibilidade, assumir o compromisso e entrar na guerra, ou seja, acomodação ou inconformismo. Qual escolher? Josué 1, 14 e 15, ele chama aquele povo e diz: porém vós
todos os valentes passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos e também tomem posse da terra que Deus lhes dá. Sabe qual foi a escolha que eles tiveram? Escolhem a abundância. Eles lembraram, Josué traz à memória a promessa que eles fizeram no passado, traz à memória que eles assumiram um compromisso de guerrear, e nesse momento eles declaram que eles querem entrar na luta, eles querem guerrear com o seu povo. Eles não escolhem o conformismo, eles não escolhem se acomodar, pelo contrário, a inconformidade os leva a escolher a abundância, não apenas a minha tribo, a minha família, mas também a tribo toda de Israel, toda a família de Israel. Queridos, se nós queremos viver a inconformidade, escolhendo a abundância onde muitos acomodam, primeiro, a estabilidade presente não nos isenta de objetivos maiores. Entenda isso. Se você vive uma estabilidade presente, não perca de foco que você tem objetivos maiores na vida. Olha o que eles dizem: passareis armados na frente de vossos irmãos e os ajudarei. O que Josué faz? Resgata primeiro a promessa. Vocês assumiram um compromisso. Agora eu estou oferecendo para vocês a possibilidade de receber essa promessa. Então não entre na questão que porque a estabilidade presente de vocês, tudo vai bem, está isentando de objetivos maiores. Vocês têm a possibilidade de alcançar uma nova terra, um novo povo. E lembra do compromisso que eles assumiram. As promessas e seus custos é para todos. Não pense que vocês chegaram até aqui sozinhos. Vocês passaram o deserto com essa nação. Vocês enfrentaram exércitos com essa nação. Vocês não chegaram até aqui sozinhos, mas uma nação inteira ajudou vocês. Então o compromisso que vocês têm é assumir a promessa, mas os custos dessa promessa, ou seja, lutar, guerrear pelos seus irmãos. Não eram 2,5 tribos, mas uma nação. Queridos, nós perdemos a visão de objetivos maiores quando perdemos o foco da nação, quando perdemos o foco do todo. Quando nós olhamos individualmente para a nossa vida, talvez a estabilidade emocional nossa nos isenta de olhar para o outro e falar assim: é luta dele, é problema dele. Mas quando eu olho família, eu entendo que a estabilidade da minha esposa depende de mim, a estabilidade dos meus filhos depende de mim, as conquistas que a família tem não vão conseguir individualmente, mas eu preciso lutar com a família. Pensar como igreja não é porque a estabilidade hoje está tudo bem, mas nós temos objetivos maiores. Nós não podemos escolher a acomodação, mas nós temos que aprender a escolher a abundância. Segundo, a luta alheia exige de nós atitudes conjuntas. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos como a vós outros. A guerra para entrar nas outras terras não era mais dessas 2,5 tribos. Por quê? Porque eles já conseguiram o chãozinho deles, já conseguiram a terra deles, já tinham de construir os seus currais, onde colocar os seus filhos. A luta não é nossa mais. Mas, queridos, a luta alheia exige de nós atitudes conjuntas. A indiferença leva-nos indubitavelmente ao comodismo. Sabe o que acontece? Quando eu olho que a luta é do outro, eu considero apenas uma coisa: eu sou indiferente àquilo que está acontecendo, eu vou me acomodar. Acreditamos que objetivos pessoais excluem ações coletivas. Aquilo que é objetivo pessoal exclui qualquer possibilidade de ajudar o meu semelhante, ajudar o meu próximo. Quando eu penso como ministério pastoral, muitas vezes nós encontramos uma barreira muito grande. Porque quando nós falamos de crescimento de igreja, falamos de evangelização, falamos da questão da fidelidade nos dízimos, falamos da questão da importância da igreja crescer, aparentemente é uma luta pessoal minha, aparentemente é um trabalho individual. E aí o que acontece, muitas vezes as pessoas olham como isso, excluindo ações coletivas. O pastor que o faça, o pastor que trabalhe, isso apenas num sentido. Mas cada pessoa que trabalha no ministério da igreja entende isso também.
Porque olha aquilo que está acontecendo, talvez o meu ministério vai muito bem, e eu não consigo entender a necessidade de apoiar um ministério infantil, apoiar um ministério de louvor, apoiar um ministério de homens, apoiar a liderança da igreja. A necessidade de acreditar que os meus objetivos pessoais não excluem atitudes coletivas, mas quando há indiferença, realizações pessoais excluem celebrações comunitárias. Nós conquistamos a nossa terra, deixa eles lutarem lá, enquanto nós faremos uma grande festa, porque a nossa parte nós conquistamos. Queridos, se não desejassem passar o Jordão, se as 2,5 tribos decidissem, não, nós não iremos passar o Jordão. A guerra é de vocês. Sabe o que poderia acontecer? Primeiro, seriam cercados por inimigos. Imagina se as tribos que passaram perdessem a guerra. Quem estaria do outro lado do Jordão? O povo inimigo. E pior, já não eram mais 12 tribos, era apenas 2,5 tribos agora. Então, se eles não passassem, primeiro risco, seriam cercados por inimigos. O segundo, assumiriam o risco da batalha solitária. Agora, cabe a nós. Eles não conseguiram. E perderiam a terra. Qual que era a condição? Se vocês passarem, a terra é de vocês. Mas se vocês não passarem, a terra não será dada a vocês. Queridos, se nós queremos escolher a abundância, onde muitos se acomodam, lembre-se que a luta alheia exige de nós atitudes conjuntas. Talvez a luta não seja sua, mas a sua ajuda é fundamental. Terceiro, a conscientização das possibilidades conduzirá à prontidão. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Quando nós temos a consciência da possibilidade que nós temos para fazer alguma coisa, a prontidão vem. Quando nós sabemos que é possível realizar alguma mudança na nossa história, mudar alguma mudança na nossa família, e temos a certeza e a promessa de Deus que a terra já é nossa, porque eles entraram numa batalha na certeza que Deus havia dado a eles aquela terra. Nós vimos aqui domingo retrasado a questão da história de Raabe, que quando chegam os espias, aquela mulher acolhe os espias, e a palavra que ela dá a eles é: nós sabemos que essa terra é de vocês, e que o Deus de vocês já deu para vocês essa terra, e nós seremos derrotados. Ela já mostra para eles que aquele povo para lá do Jordão, já sabia que seriam derrotados, ou seja, a nação de Israel já tinha uma certeza, que esta batalha já está ganha, e quando a possibilidade existe, vamos estar prontos para a batalha. Quando nós vemos que as coisas podem acontecer, nós temos que colocar na prontidão. Terra e descanso para todos. Olha a promessa que tem. Até que o Senhor conceda descanso a vossos irmãos e dê a vocês a terra que prometeu. A promessa é essa. Não apenas vocês, mas toda a nação. Quando eles tomam consciência dessa possibilidade, o que eles fazem? A prontidão. Primeiro, considerar a trajetória. Você já imaginou essa conversa deles com Josué? O texto narra apenas o conteúdo básico ali. Mas talvez Josué chegou para eles e falou assim: olha, acabamos de chegar de 40 anos numa viagem no deserto. E pior, antes nós ficamos 40 anos como escravos no Egito. E a geração que foi para lá recebeu a promessa não está mais com a gente. E geração que passou pelo deserto já não está com a gente mais. Mas agora nós temos ainda a fidelidade de Deus sobre nós, e tem uma terra aqui para herdar, tem uma terra para conquistar. E nós chegamos até aqui não sozinhos, o grande líder Moisés esteve com a gente. E nós passamos tanta coisa no deserto juntos. Vamos parar agora? Agora nós iremos nos separar. Mas vamos lembrar da trajetória e vamos valorizar a conquista. Mas já imaginou quando nós passarmos o Jordão e Deus nos dá a vitória do outro lado? Já parou para pensar, olhar cada tribo que sofreu tanto na trajetória, cada tribo que sofreu tanto na sua história, mas agora vão ter cada um a sua terra, a sua propriedade.
E assim como seus filhos já estão brincando na terra de vocês, os filhos deles também irão brincar. E assim nós poderemos crescer como nação, podemos desfrutar da paz que Deus prometeu a cada um de nós. Queridos, quando há a conscientização das possibilidades, a prontidão é direta. Quando nós pensamos no crescimento da nossa igreja local, quando nós pensamos na possibilidade de organizarmos como igreja local, há conscientização da possibilidade. E se há conscientização da possibilidade, o que nós esperamos de cada um? A prontidão. Eu quero estar junto, eu quero participar, eu quero fazer parte dessa história. E por fim, a motivação da parte garante, presta atenção nisso, a motivação da parte garante a ação do todo. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti, tão somente seja o Senhor teu Deus contigo como foi com Moisés. Quando Josué declara aquele povo, aquelas tribos, que ele estaria entrando em guerra e que Deus o havia colocado como líder, aqueles homens chegam para Josué e dizem: Josué, nós iremos para a batalha. E não somente isso, você também é o nosso líder. E como o nosso líder, nós estaremos submissos à tua vontade, porque nós entendemos que Deus foi com Moisés e Deus será contigo também. E o que você mandar que nós façamos, nós iremos fazer. Por quê? Porque nós iremos obedecer. Agora imagina para um líder que está assumindo a realidade que Moisés liderava, o grande Moisés, aquele que viu o mar a se abrir diante dele, aquele que foi combater com Faraó, aquele que foi tremendamente usado por Deus, e Josué, um jovem que o tempo todo estava perto de Moisés, vendo os grandes feitos de Moisés, e agora ele tem a responsabilidade de entrar na terra prometida. Esse homem precisaria de apoio. Esse homem precisaria que as pessoas acreditassem no seu ministério. Josué sabia da importância de cada tribo e por isso, primeiro, ele convoca os príncipes de todas as tribos. Ele sabia que precisaria motivar cada tribo. O que ele faz? Chama os seus líderes e diz a eles: recolham comidas, preparem comida, porque nós não teremos mais o maná. Mas daqui 3 dias nós passaremos o Jordão e estaremos em guerra. Preparem todas as coisas. Passe pelo meio do arraial e motiva a nação toda para entrar nessa guerra. Josué sabia que se aquelas 2,5 tribos ficassem para trás, ele chegasse para as outras e falasse assim: perdemos parte do povo porque entraram na terra. Ele sabia que iria desmotivar. Por isso ele sabia que motivando parte, o todo iria agir. Mas também era preciso conversar em particular com aqueles homens, com aquelas 2,5 tribos, para que ele pudesse ter a resposta de que aquelas nações, aquelas tribos iriam ajudá-lo. 2,5 tribos também sabiam da necessidade, primeiro, de motivação ao líder. Assim como Josué sabia que ele precisava animar aquele povo, que ele precisava despertar aquela tribo, as tribos todas, para se envolver no projeto de Deus, aquelas 2,5 tribos também sabia da necessidade de motivar o seu líder, e muito mais do que isso, da motivação às tribos. Você imagina quando Josué conversa com os príncipes, os líderes daquele povo, e chama os líderes das 2,5 tribos e começa a conversar, e os outros líderes olhando de longe, dizendo assim: o que será? Eles já estão com a terra aqui, não vão nem se envolver, não vão nem lutar com a gente, vão abandonar a gente. Mas quando Josué volta com a resposta, as 2,5 tribos assumiram o compromisso e irão guerrear conosco. Imagina a motivação daquelas tribos. Só para entender, queridos, eu não sou o melhor pastor, não sou o melhor pregador, não sou aquele que pode mudar uma nação. Muito menos pensando no contexto nosso, igreja de Araraquara, eu não sou o melhor pregador que nós temos, eu não sou o melhor que pode fazer todas as coisas, mas eu tenho a certeza que eu preciso de uma realidade da congregação: a motivação. Entender que toda a minha limitação pode ser suprida com a motivação que vocês podem me dar. Entendendo que cada trabalho que nós iremos realizar, eu precisarei de pessoas chegando com ideias, pessoas chegando para apoiar, pessoas apontando situações que podem mudar.
Isso no contexto igreja, no contexto família, é a mesma realidade. Quando um deixa de apoiar o outro, a realidade é que a família vai se perdendo. Mas quando nós olhamos na questão um pouco maior de tribos, não apenas o líder, mas as tribos, quando nós temos os ministérios da igreja, quando nós temos os trabalhos da nossa igreja, e de repente alguém chega do nada e fala: pastor, pode contar comigo que eu vou ajudar nesse ministério. Você pode ver no olhar de cada pessoa a mudança que tem. Eu lembro dali, no dia que nós falamos, o Tiago ia nos ajudar no louvor. A alegria que tem, a saudade que estava de poder ter o louvor na nossa igreja. E assim cada ministério, quando um novo professor se coloca para dar um ministério infantil, quando os homens, liguei para alguns deles essa semana, conversei sobre o ministério que nós teríamos na igreja, assumir de prontidão o que Deus quer fazer. É entender que quando nós trabalhamos, a motivação acontece, e aí nós iremos colher os frutos daquilo que Deus tem para nós. A unidade na batalha daria unidade na conquista. Quando todos se envolvem, todos vencem. Não é o ministério do pastor Alexandre que aparece, não é o ministério do fulano de tal que vai crescer, não, é todo mundo alcançar a mesma conquista. Quando nós pensamos na família, não é um que vai ganhar, mas a família toda vai conquistar. Queridos, a inconformidade, escolhendo a abundância onde muitos acomodam, e pensando no contexto igreja, olha o que o apóstolo Paulo fala aos Efésios: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O que acontece com a nação de Israel? Eles só ganhariam aquela guerra se todos tivessem a consciência que faziam parte da mesma nação. Não era cada tribo lutando pelo seu objetivo, mas todas as tribos assumiram o compromisso de guerrear. A resposta das 2,5 tribos é: nós iremos adiante, não é adiante da guerra, mas nós iremos nos posicionar aonde cabe a nós defender essa nação. É entender que igreja é da mesma maneira. Quando cada um coopera, quando cada um entende que faz parte do mesmo corpo, e esse corpo é bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o crescimento de todo o corpo. Todo mundo cresce. Quando mais pessoas se envolvem, mais pessoas crescem. Cresce aquele que se envolveu e cresce aquele que está participando. Por quê? Porque é dessa maneira que Deus trabalha com a sua igreja. Quando nós pensamos em igreja, a estabilidade presente não nos isenta de objetivos maiores. Nós falamos que aquilo que cabe a nós quanto igreja, nós temos feito. Nós temos alcançado pessoas, nós temos pagado a nossa conta, nós temos muito a agradecer a Deus. Mas isso não nos isenta de objetivos maiores. Isso não tira de nós a responsabilidade de crescermos. Ontem, na reunião do conselho, o pastor Tiago de Américo, ele fez uma brincadeira lá com a liderança toda que estava lá, quando começaram a levantar o número de membros que a igreja central tem. Aí ele falou a maneira que ele motiva a igreja de Américo. Ele diz assim: nós seremos uma igreja maior e melhor do que a igreja central de Araraquara. Essa é a maneira que ele motiva a igreja dele. A igreja ser maior, ter objetivos maiores, alvos maiores. E ali o pastor da central brincou com ele, respondendo o que ele falou. E aí olharam para mim e falaram assim: não, nós iremos alcançar aquilo que Deus tem preparado para a nossa igreja. Se nós seremos uma igreja de 100, de 200, 300 membros, vai depender do que Deus quer fazer com a gente. Mas o que nós queremos é entender que a estabilidade desse momento não isenta a nossa igreja de objetivos maiores. Então olhe para o seu ministério, olhe para aquilo que você participa na igreja e não se acomode. Tenha coisas maiores, objetivos maiores. A luta alheia exige de nós atitudes conjuntas. Queridos, a responsabilidade maior é minha. Eu sei o compromisso que eu assumi quando eu chamei o conselho da central e falei: eu quero sair da central e assumir apenas a igreja do Vale do Sol. Nós éramos ainda acho que 20 pessoas, 15 pessoas. Hoje nós vimos aqui o número de pessoas que nós estamos e tantas outras que ainda não estão com a gente aqui. Então nós temos a questão de olhar, uma luta, um compromisso que eu assumi. Mas queridos, a luta alheia exige de nós atitudes conjuntas. Vocês não estarão servindo
a mim. Estarão servindo a promessa de Deus. Quando aquelas duas tribos assumem compromisso, não é porque elas estão servindo as outras tribos, mas porque elas estão assumindo um compromisso que assumiram com Deus no passado. A conscientização das possibilidades conduzirá à prontidão. O que mais pega na nossa realidade é o tamanho que nós temos aqui quanto espaço. Nós temos a dificuldade e limitação do espaço. Essa semana me mandaram fotos de um outro salão aqui da cidade, oferecendo para que nós mudássemos para lá. Mas é o mesmo tamanho, com a diferença que a salinha pequena não é assim, é um escritório em cima com uma escada. E com o valor do dobro do aluguel que nós pagamos aqui. Falei, não é isso que Deus tem para a gente. O que Deus tem para a gente são dois terrenos, com um terceiro já ganho, com a possibilidade de um quarto terreno nessa avenida. Ou seja, as possibilidades são maiores. Mas o que nós temos que fazer é nos conscientizar disso para a prontidão, quando Deus abrir as portas. A motivação da parte garante a ação do todo. Queridos, a motivação da parte garante a ação do todo. Uma palavra que eu dou apoio para a Aline vai motivar todo o ministério do louvor da igreja a trabalhar. Uma palavra de apoio que eu dou a Regina no Ministério Infantil, todo o trabalho vai ser motivado. A palavra de apoio que eu der daqui para frente para cada líder da nossa igreja vai motivá-los a trabalhar. Cada palavra de apoio a cada um de vocês vai motivá-los a participar mais, se envolver mais, a estar engajado naquilo que Deus está fazendo. Porque a nossa palavra tem sim poder de transmitir graça aos que ouvem. Por isso que Paulo fala isso, para que a nossa palavra transmita graça aos que ouvem. Mas, queridos, infelizmente, da mesma forma, a desmotivação de parte garante a acomodação do todo. Quando parte está desmotivada, o todo desanima. E eu não preciso aqui mostrar para vocês situações que levaram a isso. Mas pense na sua realidade. O que desmotivou você no último ano? E o que desmotivou você nesse começo do ano? E você vai perceber o quanto entrou aqui, ó. O quanto entrou aqui e deixamos fazer parte aqui. E aí nós tornamos críticos da nossa igreja, críticos da pregação, críticos do louvor, críticos do ministério que nós temos, crítico que as coisas não acontecem, crítico porque o ar-condicionado não gela, crítico de tudo. Mas perdemos de foco o que nós já conquistamos como igreja, o que nós já temos como igreja. Então lembre-se que a motivação da parte garante a ação do todo. Se nós queremos viver a inconformidade, escolha a abundância, onde muito queremos se acomodar. Muitos de nós chegaremos no momento e falar assim, pastor, não dá mais para mim, deixa eu no meu canto. Mas muitos irão escolher a abundância. E que nós possamos fazer parte dos que escolhem a abundância. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.